Essa é a terceira aula do curso de Ótica Geométrica. E eu gostaria de começar relembrando o finalzinho da aula passada, que eu falei de três fenômenos: reflexão, absorção e refração. Nessa aula eu vou me concentrar em dois deles, na absorção e na reflexão. O que é a reflexão, então? A reflexão é quando a luz tenta chegar numa superfície e não consegue, ela reflete. Tá? Ela tenta entrar na superfície e não passa. Como é que eu vou representar isso? Eu vou usar um raio de luz e vou representar ele chegando, que eu vou chamar de raio incidente, tá? E o outro saindo, um raio refletido. Lembra lá da aula 1 que o segmento de reta tem que ser orientado? Tá vendo o motivo? Porque agora, olhando para o desenho, eu sei dizer quem que é o raio incidente e quem que é o raio refletido. Junto com o raio incidente, é legal traçar uma reta pontilhada e perpendicular à superfície. Essa reta é chamada reta normal. Tem uma consequência disso, que é o seguinte: se você reparar, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles pertencem todos ao mesmo plano. A gente chama isso de coplanar. É mais ou menos isso aqui, tá? Este plano aqui, todos pertencem ao mesmo plano. Você mexeu com um, os outros têm que mexer também, tá? Todos pertencem a um plano só. Vamos olhar isso um pouquinho mais de perto. Repara que entre o raio incidente e a normal aparece um ângulo. Esse ângulo eu chamo de ângulo de incidência. E ele é sempre medido entre o raio e a normal. Tá? Em alguns problemas ele coloca o ângulo complementar para te sacanear. Não cai nessa. É sempre o ângulo entre o raio e a normal. Consequentemente, também vai ter um ângulo entre a normal e o raio refletido. E é uma propriedade da reflexão. O raio incidente com a normal forma um ângulo que é exatamente o mesmo do raio refletido, que é o ângulo formado entre a normal e o raio refletido. Então, nesse esquema aí, I e R são idênticos. Se um for 49,9, o outro também é 49,9. A reflexão pode acontecer basicamente de duas formas, ou de forma regular ou especular, ou de forma difusa. Como é que é isso? Como é que eu vou representar isso? Imagina um feixe de luz paralelo chegando numa superfície. Se esse feixe de luz paralelo bate e continua paralelo, coerente com o que era antes, eu vou chamar essa reflexão de reflexão regular. Se o raio de luz, o meu feixe de luz paralelo, chega na superfície e se espalha, eu vou chamar isso de reflexão difusa. O melhor exemplo da reflexão regular é o espelho. Você consegue ver exatamente o que a luz está chegando lá, a imagem está chegando lá, chega em você perfeitamente, sem nenhuma deformação. A reflexão difusa já é aquela que acontece numa superfície não polida que nem o espelho, tá? Uma superfície porosa ou áspera, ou com textura. Por exemplo, você está vendo aqui. Você consegue me ver porque eu, na verdade, estou refletindo uma luz de uma fonte primária. Lembra da aula 1? Então, o que você está vendo é que a luz chega em mim e reflete de forma difusa, espalhada. Legal. As duas coisas podem acontecer simultaneamente, uma reflexão regular e difusa. Em alguns casos, simples. Pensa num capô de um carro polido, limpinho, lisinho, né? Você consegue ver a cor do carro, consegue ver os detalhes da pintura, mas consegue se ver também por reflexo. Então, em alguns momentos, a reflexão pode ser parcialmente regular e parcialmente difusa. Tá bom, eu até agora falei só de reflexão. E a absorção? A absorção está junto com a reflexão de alguma forma. Não existe nenhuma superfície que tenha reflexão de 100%. Ou seja, 100% da luz que chega, sai. Isso não existe. O que acontece é que sempre existe uma absorção com uma reflexão. Toda vez que a luz incide numa superfície, nem que seja uma parte pequenininha dela, é absorvida. Então, tudo que se vê é um resultado da absorção e reflexão. Toda a luz que chega na superfície, parte é refletida e parte é absorvida. Em 1666, Newton propôs um experimento que consistia do seguinte: deixar passar um feixezinho de luz bem fininho, tá, por uma fresta, e essa luz passaria por um prisma. E a luz que passou pelo prisma era projetada, conforme a figura aí, essa figura aí do lado, tá? E mostrava que a luz branca era composta da somatória de várias cores. Uma consequência disso é que o que a gente enxerga é o resultado da luz que chega nele.
Vou dar um exemplo. Se você tem uma superfície vermelha e você incide nela uma luz branca, você vê vermelho por quê? Porque todas as cores que compõem a luz branca são absorvidas e aquela superfície só reflete vermelho. Então o que você tem que imaginar, na verdade, é que a luz branca, na verdade, são várias cores. Essas outras cores são absorvidas e você vê somente o que é refletido. Vamos fazer uma experiência então. Eu iluminei esse cubo com esse patinho com uma luz branca. Depois eu coloquei um filtro magenta e depois tirei o filtro magenta e coloquei um filtro amarelo. Já dá para perceber que a percepção de cor já mudou. Mas vamos reparar um detalhezinho aí, ó. Olha no quadradinho verde. O que significa? Que a luz branca está chegando e está refletindo este verde, que na verdade não é uma única cor, pode ser uma composição que dá essa impressão, essa sensação de verde. Mas quando eu coloco o filtro magenta, boa parte das luzes que tem na luz branca já foram eliminadas pelo filtro. O filtro magenta só deixa passar algumas cores. E essas cores, quando chegam na superfície que está em destaque, não tem praticamente verde para refletir. Então, fica com essa cor aí. Repara agora no quadradinho azul. E vamos lá para a luz amarela. Olha, o quadradinho azul ficou praticamente verde. Ele está verde. O que significa? A mesma coisa, que o filtro amarelo já tirou parte das componentes da cor branca. Lembra que eram várias cores, então sobraram algumas. E quando ele ilumina essa superfície, só tem basicamente esse verde para refletir. Vamos fazer um resumo então. Primeiro, eu tenho que identificar quem que é o raio refletido e quem que é o raio incidente. Segundo, traçar sempre a linha normal, que é perpendicular à superfície. Lembrar que o raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares, isso é uma propriedade. Lembrar que o ângulo de incidência e o ângulo refletido são idênticos. Vou marcar também no resumo que eu tenho dois tipos de reflexão, a regular e a difusa, e que o que eu enxergo tem a ver com a luz que eu ilumino. Espero que você tenha gostado da aula. Muito obrigado.